Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma quarta-feira, nós estamos aqui reunidos para ouvirmos um pouquinho mais do Evangelho de Jesus e levar para durante a semana a reflexão do dia, que hoje vai ser a Ana Cláudia que vai fazer a prece. Então, nossa gratidão a ela por tudo que ela trouxer para nós, para que nós possamos, através desses esclarecimentos, durante a semana, durante os dias, nossos dias a seguir, nós vamos refletindo naquilo que nós estamos aqui hoje a buscar. Porque todo mundo que adentra esta casa, alguma coisa vem buscar paz, harmonia, a boa convivência, que nós possamos deixar tudo aquilo que nos perturba lá fora e trazermos para esta casa bendita de amor e de luz tudo aquilo que nós viemos buscar. A paz e a luz do Mestre Jesus, que está sempre a nos esperar, quando Ele disse: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou branco e humilde de coração, encontrareis o repouso para vossas almas. Então, através deste convite, Mestre amado, nós estamos aqui hoje a te implorar, para que tu sejas a nossa companhia, todos os momentos da nossa vida, que nós possamos caminhar sem medo de tropeçar, Senhor, porque tu estás conosco, a mostrar, acender aquela luz que nunca se apaga, a tua luz que trouxestes há mais de 2000 anos, para iluminar o caminho daqueles que ainda estão equivocados no caminho. Senhor, neste momento nós te rogamos a paz para aqueles corações aflitos, para aquelas mães que têm seus filhos perdidos nas drogas, nos vícios. Ó Jesus, nós atravessamos momentos tão cruciais. Se nós não colocarmos ao teu lado, nós não conseguiríamos andar. Mas nós sabemos que temos a tua companhia junto conosco, e isso nos dá força de podermos andar. Tropeçamos, sim. Muitas vezes nós chegamos a cair, mas o importante é que nós levantemos e seguimos em frente, em busca daquela luz imperecível que Jesus nos prometeu. Neste momento nós te rogamos, Mestre, que a tua paz esteja realmente em todos os corações e que nós possamos dizer: fica conosco, Senhor, fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. Que assim seja. Com a palavra, nossa irmã Ana, ela é desconhecida da casa, ninguém conhece a Ana, então dispensa a apresentação. Boa noite de novo, boa noite para quem não falei. Hoje eu trouxe uma parábola, que, como sabemos, Jesus já contava para a gente as parábolas, porque elas eram importantes. Através das parábolas ele trazia as histórias do dia a dia, do cotidiano, e ele sabia que com essas parábolas, essas historinhas, iam ser mais difíceis se perder. E o que é engraçado, que muitas vezes, no nosso primeiro contato com as parábolas, a gente tem aquele susto, Quem nunca passou por isso? Daí, então, eu acho que todos conhecem aquela história do casal que se muda, e a senhora, ela olhava a janela, falava para o marido: nossa, olha as roupas da vizinha, como as roupas são encardidas, que mulher porca. E foi passando o tempo, até que um dia o marido falou: mas você já limpou a janela? E ela vai lá, limpa a janela e percebe que nunca o problema foi as roupas da vizinha, era a janela dela. E eu penso que é a mesma coisa. Quando a gente pega as parábolas, muitas vezes a gente acha que já entendeu tudo das parábolas. Aí você vai lá, procura mais um pouquinho,
você descobre mais uma outra coisa. Como se a gente fosse pegando o baldinho, tirando mais uma manchinha, mais uma outra manchinha. E a hora que a gente vê, aquilo começa a clarear. E ainda falando sobre parábolas, se a gente reparar, Jesus falava mais da vida espiritual do que da nossa vida material. E a gente, até hoje ainda, reluta, tem coisas que não entendemos. Então, a parábola que eu trouxe hoje é aquela da última hora, que conta de um senhor que ele foi chamar os trabalhadores para a vinha. Passou um tempo, ele foi lá, buscou mais trabalhadores. Passou um tempo, foi lá e buscou mais trabalhadores. E depois, na hora de fazer o acerto, ele pagou todos iguais. E no meio disso, muitos não entenderam, muitos reclamaram. E, repito, quem nunca ouvir essa parábola não sentiu aí uma injustiça, uma mágoa? E é interessante, porque se a gente parar para olhar, Jesus, no livro Há 2000 anos, Públio e Suplício descrevem Jesus de uma maneira assim tão sublime. E o que é engraçado é que nenhum dos dois eram cristãos. Eles achavam Jesus um profeta qualquer. E eles têm um encontro com Jesus e eles falam que Jesus tinha um sorriso compassivo, um semblante sereno, ele trazia uma paz, era envolvido com uma luz. Mesmo eles não acreditando em Jesus, eles descrevem Jesus de uma maneira tão sublime, tão serena. E se a gente parar para analisar, Jesus ele esteve com a mulher adúltera, Jesus foi cobrado sobre pagar ou não pagar imposto, e Jesus ele nunca saiu fora da casinha, ele sempre se manteve calmo, sereno. Será que através de uma parábola ele cometeria alguma injustiça? Será que Jesus seria capaz disso? Ou nós que não entendemos? E o que eu acho que é mais interessante é que se a gente parar essa parábola para analisar, ela começa assim: pois o reino dos céus é semelhante a um homem senhor de casa, o Criador, que tem um administrador, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Vocês já se perguntaram quantas vezes que Jesus fala nas parábolas sobre o reino dos céus? É tão interessante porque o que tem aí? Toda parábola quase começa com o reino dos céus. Quando ele vai falar das 10 virgens, ele fala: o reino dos céus é semelhante. Quando ele vai falar da parábola do joio e do trigo, o reino dos céus é semelhante. Quando ele vai falar do devedor incrédulo, aquele que ele devia, o Senhor fala que ele está perdoado, e ele, a hora que ele sai, ele vai lá e cobra o irmão dele. Jesus fala o reino dos céus. Quando ele vai falar do grão, da semente, da mostarda, que é a menor de todas as sementes, ele fala do reino dos céus. Depois tem uma outra, que ele fala do reino dos céus mais 2, 3 vezes, que é igual um tesouro escondido, que ele vai lá e vende, encontra no campo, vende, compra aquele campo, acha uma pérola e vai lá, vende tudo que tem só para ficar com aquela pérola. Ele também é igual o pescador que joga rede no mar. O que será que Jesus tanto está falando desse reino dos céus? E vocês lembram que em Lucas, Jesus pega e fala que o reino dos céus está dentro de nós. E será que a gente lembra disso o tempo todo? Ou será que ainda a gente fica procurando ele em uma maneira como uma localização geográfica? Será que a gente fica buscando ainda o reino dos céus? Se isso acontecer, eu vou estar no reino dos céus. Então, porque muitas vezes a gente quer terceirizar a culpa, né?
a gente quer colocar a culpa, o problema no outro. Ah, eu só não sou feliz por causa disso. Eu só não tenho por causa disso. Esquecendo que o reino dos céus, ele é interno, está dentro de cada um de nós. E cada um de nós precisamos alcançar. Mas como alcançar esse reino? Cabe um esforço diário. A gente sabe das nossas más inclinações. Nenhum de nós aqui hoje é perfeitos ainda, mas nós temos ali o nosso modelo, nós temos o nosso guia, nós temos todo o potencial para pegar aquela escadinha e dar o primeiro passo, subir. Mas a gente sabe que não é fácil. Mas temos a assistência divina e nós temos a certeza que todos nós vamos alcançar. Pode demorar? Pode demorar, mas vamos alcançar. Daí ele continua: o reino dos céus é semelhante ao homem da casa, chefe de família, que é Deus, o Criador, que tem um administrador. Sabemos que o administrador é alguém que ele confia muito, o braço direito, que saiu ao raiar do dia. Jesus chegou aqui há 2000 anos, no raiar do início de uma nova era, convidando todos nós a um trabalho difícil, mas prazeroso, que vamos conquistar, que é o convite para amar, o convite para compreender o outro. Muitas vezes o outro tem uma imperfeição que a gente coloca aquilo como trave, mas Jesus, ele ama cada um de nós, ele sabe de doentes que nós somos, ele nos ama. Por que a gente não é capaz? Quem não é capaz de amar pelo menos uma pessoa? Hoje eu começo, amanhã depois o outro, e assim aquilo vai indo. Então esse administrador saiu no raiar do dia a assalariar trabalhadores. Trabalho. Lembra que Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje. Vale a pena lembrar que no livro dos Espíritos, na questão 675, diz assim: seja em matéria ou em espírito, toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, todos nós precisamos trabalhar. Não sei se vocês conhecem aquela história de Valdo. Teve um momento que ele estava com muita dor, se sentindo muito doente, achando que ia desencarnar, e Joana chega para ele e fala: vamos, a gente tem que ir trabalhar. E ele responde e fala: como eu vou trabalhar? Você não está vendo? Eu estou morrendo, não dá para eu ir trabalhar. E ela responde: mas eu estou trabalhando e eu já estou 100% morta. E é tão interessante, porque muitas vezes a gente acha que na morte a gente vai descansar. E se a gente descansasse, quem ia cuidar de nós? Quem ia lutar por aquele filho, por aquele irmão que ainda está perdido, que ainda não compreendeu, que não entendeu essa luz e o amor de Deus? Então, nós temos um trabalho, nós estamos aqui para o trabalho. E muitas vezes a gente esquece que no próprio universo, a grama que se estende, ela está trabalhando. O solo, os micróbios, o próprio universo, o que sustenta o universo, a Terra girando, ela está trabalhando. Por que nós seríamos diferentes? Ah, mas fulano é acamado, como é que vai trabalhar? O livro dos Espíritos já nos responde: quem não é capaz de fazer pelo menos uma prece? E é um trabalho. É você doar amor. Então, nós temos Jesus, que é nosso exemplo, e nós, criados à imagem e semelhança, temos potencialidade para a gente desenvolver também esse trabalho.
E eu repito, o nosso maior erro é achar que a gente vai pegar uma receita pronta. Pegar aqui o livro do Evangelho, por exemplo, abrir ali o final, vai ter uma prece, vai ter uma receita pronta. Nós temos a receita, mas nós precisamos instalar ela dentro de nós. Nós precisamos agir com essa receita. Nós precisamos nos modificar, trabalhar internamente. Não é trabalhar, mudar ela, mudar essa mesa de lugar, não. É um trabalho, gente, acho que é o mais doloroso, né? Eu gosto sempre de lembrar da borboleta no casulo. Porque imagina, sair daquele casulo, será que não tem dor? E mesmo assim ela sai. Não é fácil, mas a transformação que isso ocorre é muito grande, não tem como não notar. E é a mesma coisa com a gente. Hoje a gente já conhece aqui o Evangelho, a gente já pode começar a fazer algumas pequenas modificações. Talvez ninguém vai notar, mas a gente já sabe que às vezes discussões que a gente tinha, brigas que a gente tinha, a gente já começa a silenciar. Então, ele saiu no raiar do dia, salariar trabalhadores para a sua vinha. A vinha é o conjunto de videiras. Também é o símbolo do livro dos Espíritos. Como forma geral, tem aquele ditado, né, que quanto mais velho o vinho, melhor. Trazendo para nós, espíritas, está falando do nosso tempo. Quanto mais tempo a gente passa, nós, através das reencarnações, do aprendizado, da leitura que a gente vai fazendo, nós vamos nos melhorando. Com isso, nós vamos aperfeiçoando o nosso espírito para um dia alcançar tranquilamente esse reino do céu, sem tentar entrar pela janela, sem tentar entrar de forma errada. A gente vai alcançar gradualmente. Essa nossa videira, ou melhor, a videira é do Cristo. A vinha é do Cristo. A videira é a minha vida, a minha mente. O que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Nós sabemos que existem estudos que diz que quando você coloca uma oração, palavras de boas palavras para uma planta, a planta ela cresce. Eles já fizeram um teste na água e fotografaram a água, criam umas moléculas, umas formas lindas, doenças são curadas. A ciência já fala isso. E ela também fala do oposto. O que acontece ao oposto quando você fala palavras pesadas para a água, para a planta, para o doente? No doente eles fizeram um teste com filmes de guerras, todos eles pioram. A água, ela forma formatos estranhos, a planta ela recua, ela para de crescer. Se isso acontece com as coisas que estão ao nosso meio, imagina diariamente, cada um de nós alimentando coisas densas, coisas pesadas para o nosso corpo. O que eu vou atrair? O que eu estou puxando para mim? E eu sou uma videira. Eu estou pronta para crescer. Eu estou em uma videira que está na terra do Cristo. Quer dizer, eu estou sendo adubada. Mas o que é que me atrai? O que é que está me puxando para o caminho oposto? Então, Emmanuel, ele vem e nos fala que se cada um de nós trabalhar apenas em se modificar você mesmo, cuidar apenas de você, 2/3 do mundo terá sido melhor. Olha só como que isso é grande. Nós fazemos parte de um universo e estamos todos interligados. Se só eu, 2/3 do mundo vai ser melhor, imagina eu, você. Imagina como vai ser o mundo.
Continuando a leitura, ele fala: depois de ajustar com os trabalhadores de 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. Depois de fazer um acordo, o pagamento justo é aquele que supre as necessidades do trabalhador. É aquele também que nós fazemos do outro lado, do nosso planejamento reencarnatório. É quando nós assumimos lá o compromisso com o nosso próximo. Cada um que está à nossa volta não está por um acaso. Nós temos o compromisso. Mas é difícil aquela pessoa pisando no meu pé. Nós temos um compromisso. Mas você não sabe como é minha família. Eu tenho um compromisso. Mas meu local de serviço, eu tenho um compromisso. E nós sabemos desse compromisso. E nós temos um acordo. Mas às vezes a gente fala: eu não lembro, se eu lembrasse o que eu fiz, ia ficar mais fácil. Quantas vezes a gente escuta o pessoal falar isso, né? Se eu soubesse quem são os meus problemas, ia ficar mais fácil. Ia nada. A gente já ia carregar, a gente já carrega dessa vida. Fulano já fez isso. Imagina se a gente trouxesse da vida passada. Aí ia ser só mais um item que a gente ia colocar na lista. Não, nós temos como modelo o homem de bem, aqui no Evangelho, capítulo 17. Vem Cristo nos convidar, nos ensinar como fazer. Repito, não é difícil, não é fácil. A gente tem aqui a receita. O colocar em prática exige bastante, mas nós temos a potencialidade para colocar. Além de nós temos o nosso próprio Mestre Jesus como guia. E às vezes a gente ousa falar: mas ele viveu em um tempo que era diferente, agora está muito pior. Será? Será que está pior? Será que ainda não está igual? Com os trabalhadores, 1 denário por dia. Denário é a moeda espiritual. Não existe valor numérico que pague. É a recompensa maior. Esta moeda nós alcançaremos quando deletarmos as mágoas e ressentimentos e aprendermos a amar. Vai ser mergulhar. Esse mergulhar vai ser um amor que a gente vai mergulhar. E vamos perceber que nesse mergulho, todas as outras coisas que a gente às vezes acha que é o fim do mundo, que a gente implica, são passageiras. E que nada no mundo supre esse amor. Nós temos um amigo pessoal que ele cometeu um erro. E ele foi, por causa desse erro, ele foi banido de onde frequentava. E a família, com vergonha, evitava ter contato com ele. E ficou isso por muitos anos. Até que, há poucos meses atrás, esse local refez as regras e falou que vou repetir, falando já de uma forma bem completa. Eles entenderam o ensinamento de Jesus e viu que Jesus perdoava. Então esse local resolveu perdoar. Gente, esse amigo voltou a ter convívio com a família. Se vocês verem a felicidade dele em poder encontrar a mãe, sentar na mesa, junto com os irmãos, comer junto. E assim, para nós, amigos que convivem com ele, viu toda aquela situação lá atrás e vendo agora, a gente fica tão feliz por ele. E assim, é uma alegria que contagia. E isso não é amor? Te falo, será que se a gente falasse em valores, dinheiro, teria alguma sensação no mundo que compensaria isso? Porque eu tenho certeza que vocês não conhecem ele, não sabem de quem eu estou falando, mas vocês ficam felizes por uma situação dessa. Imagina ele. E é isso que o amor de Cristo nos convida. Mesmo a gente não sabendo, não conhecendo a pessoa, não sabendo o que fez, a gente fica feliz por essas vitórias. E às vezes eu falasse para vocês: olha, ele acabou de comprar um carro zero. A felicidade não seria igual. A gente ficaria: ok.
mas não, parece que não preenche, não envolve. Continuando a parábola. Tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça desocupados, e disse a esses: ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu, fez da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam em pé. O que é interessante nessa parábola, como naquela dos 2 filhos, ou do filho pródigo, esse pai, ele vai ao encontro do filho. E aqui também, ele podia ter ido só uma vez, mas ele insiste: vem, vai em horários diferentes, olha o convite sendo feito. E às vezes a gente acha que, olha, a oportunidade, o convite que eu tinha para mudar a minha vida, o meu destino, passou. Será? Será que a gente não é convidado o tempo todo? Talvez não o convite da maneira que nós gostaríamos, porque às vezes a gente se perde nas ilusões da vida, acha que o melhor convite seria aquele grandioso. Não. O convite do trabalho do Cristo é a caridade. E no livro dos Espíritos, ali ele vem e fala, livro dos Espíritos não, no Evangelho, que às vezes só a caridade de você escutar, você sorrir, é suficiente. Porque a gente tem mania de achar que a caridade é a gente fazer como aquele do rico, né? Que Jesus fala: vai lá, dá tudo e vem e me segue. Jesus fez aquele convite para aquele rico, ele sabia da capacidade dele. Mas nós, ele também sabe da nossa. Não precisa ser tudo isso de uma vez. A gente pode começar de pouquinho em pouquinho no ponto de ônibus. Aquele que está batido hoje, eu dar um sorriso, falar um bom dia. Não, mas ninguém me fala bom dia. Não tem problema. Cada um oferece o que tem. E ele reforça: ide vós também para a vinha. Nós já estamos na vinha. E o que nós estamos fazendo na nossa vinha? André Luiz tem uma mensagem que fala: muitos dormem, poucos despertam. Muitos estudam, poucos aprendem. Muitos determinam, poucos executam. Muitos reclamam, poucos cooperam. Será que a gente não está no meio dessas reclamações, vou querer me mexer e paro? Nós já temos o convite. Nós percebemos que o convite é colocar a mão na massa, é trabalhar, é praticar o Evangelho, é abandonar aqueles velhos vícios. E como fala no Evangelho, é colocar a mão na charrua e não olhar para trás. Vai. Richard Simonetti, ele costuma comparar a nossa posição na Terra como na praça. Se a gente parar para pensar, a maioria está na praça distraído. E se a gente olhar nosso planeta, a semana carnaval, como que nós estamos? Muitas vezes distraídos. E nós temos trabalho para fazer. O trabalho da caridade, ela não se resume a tempo. Faz anos que eu faço, faz dias, horas, eu fico toda semana, X horas. Não. Ela fala em qualidade. E esse convite do Cristo, ele nos convida a estarmos atentos à qualidade. Eu passo o final de semana inteiro com a minha família. Ok, passa, mas passa como? Tem qualidade? Você está mesmo ali? Ou você só está assim, o corpo presente? E vale a pena lembrar aquela frase, né? De florescer aonde Deus plantou. A caridade consiste em suportarmos uns aos outros, seja no convívio familiar, profissional. E eu gosto de lembrar aquela história dos trabalhadores do nosso lar, de Jesus no lar.
Porque para conviver com o outro, a gente sabe que não é fácil. Nessa história, Jesus pede para eles irem fazer um socorro. No meio do caminho, eles ficam brigando por qual caminho seguir. Qual local que não tem essa briguinha, essas falações, essas coisas? Onde é que não tem? Só que o problema é que a gente já conhece o Evangelho. E aí? O que aconteceu nessa história? Eles perderam tempo discutindo por qual caminho, se ia por cima, se ia por baixo. Resumindo a história, quando chegaram no local já era tarde. E nós estamos na vinha para o trabalho. Nós já temos o Evangelho, nós já sabemos o que fazer. Qual que é o nosso papel? Nós somos convidados a não perder tempo. Os primeiros chamados foram no raiar do dia, que seria de madrugada, por volta das 6 da manhã. Eles provavelmente eram os mais fortes e eles tiveram aquela opção, se o salário não agradasse, eles talvez poderiam ficar, esperar o próximo, não eram obrigados a ir. Ela seria também considerada como a infância da humanidade, os primeiros séculos, onde a ganância, onde o instinto ali era maior, ele dominava. Esses primeiros trabalhadores, eles esquecem que eles estavam seguros desde o começo. Eles estavam como se fosse no colo de Deus. Eles tinham a segurança do trabalho, a alimentação. Eles sabiam que iam voltar para casa com as mãos cheias, não voltariam com as mãos vazias. Olhando, nós podemos lembrar também daqueles primeiros cristãos. Esses não. Foram poucos os trabalhadores que entenderam o recado dos primeiros, que fizeram a diferença. Como aqueles 12 primeiros discípulos, como os primeiros discípulos, como depois dos 70, os 500 que saíram para evangelizar. Nós tivemos excelente Chico, Madre Teresa, assim vai indo tantos outros trabalhadores que permanecem até hoje no trabalho, entendendo que a felicidade é amar uns aos outros, é sentir compaixão por cada irmão que desperta e saber que aquela mãe que libertou de um filho, que conseguiu resgatar um filho que estava no vício, ele tem que comemorar, porque quem ganha não é a sociedade apenas, é o universo, é cada um de nós. Ganha esse irmão, resgata esse irmão, essa ovelha perdida. Segundo os trabalhadores, que seria às 6 da manhã, às 8 da manhã, e os terceiros, por volta aí das 10, eles poderiam também, talvez, ter recusado o salário também, ou já concluído algum outro serviço, ou sido expulso também. Seria já a maioridade dos séculos, onde o egoísmo também se faz presente, acham merecedores de muito mais e esquecem também que estavam seguros. Mas será que eles reclamaram? E no livro dos Espíritos fala, que não basta fazer o mal, é preciso fazer o bem, porque nós vamos responder também pelo bem que não fizemos. Depois nós temos os quartos e os quintos chamados, que seriam por volta das 2 e das 7. Esses estavam lá desde cedo. Talvez eram aqueles os doentes, os mais fracos, os menos aptos para o trabalho. E eles passaram o dia inteiro impacientes, desolados, com fome, sem ter o que levar para casa. E quando são contratados, eles não se preocupam com o que vai ganhar. Eles vão lá e trabalham, dão o melhor. Será que se eles tivessem sido os primeiros contratados, será que esse chefe seria necessário ele ir buscar mais pessoas, mais trabalhadores? Penso que devemos comparar com a nossa atualidade. Aqui mostra que ele traz, esses trabalhadores, eles trazem a persistência. Por quê? Devido ao horário, as condições que eles estavam, eles poderiam ter ido embora, mas eles permanecem.
Eles lembram o cego, né? Aquele cego que ao escutar que Jesus estava passando, sem olhar, ele joga a capa e vai atrás. Esses eles não pensam, eles vão atrás do trabalho e dão o melhor. Eles estavam preparados, só faltava ali o trabalho, né? E daí a parábola continua. Por que ficaste de pé aqui o dia inteiro, desocupados? E eles dizem, porque ninguém nos assalariou. E ele lhes diz, ide vós também para a vinha. Nós somos convidados a trabalhar o tempo todo. Nossa vida aqui é passageira, mas nós não devemos ficar de braço cruzado. Muitas vezes a gente fica aguardando, que vem a espiritualidade, nos avise, me dê um sinal. Não é assim. Nós devemos nos mexer. E quando ele fala, ide vós também para a vinha, Lucas diz lá no versículo 10, 14, capítulo 14, 10, ele fala, quando fores convidados, vai. Olha o convite aí, nós. Quantas vezes que a gente está passando de lado, deixando esse convite passar de lado? Chegando o final da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador, Jesus, chama os trabalhadores e paga-lhes o primeiro salário, começando dos últimos até o primeiro. Lembrando que estamos falando de uma moeda espiritual. A lição é perceber que pouquíssimos trabalhadores desses primeiros fizeram um ótimo trabalho. Esses que fizeram um ótimo trabalho, eles já adquiriram paciência, compaixão e humildade. Eles não se exaltam, eles estão tranquilos, porque eles confiam em Deus. Eles têm ali o temor a Deus, no sentido de confiar plenamente. Se Ele está falando, se Ele quer pagar assim, porque eles não têm inveja. Eles não necessitam disso, porém, infelizmente, não foram a maioria. A maioria, não compreendeu o que era esse pagamento e o que custava, o que a gente precisava abandonar, deixar para trás, que seria aí o orgulho. Eles precisavam provar que tinham atingido esse grau e eles não atingiram, eles reclamam. Então, vindos da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindos primeiros, pensaram que receberia mais, porém eles receberam 1 denário cada um. Receberam, murmuraram contra o senhor da casa. Naquela história da Branca de Neve, eles contam que a história toda acontece porque a rainha, ela ouve o que ela não quer. Enquanto estava tudo indo bem, estava tudo indo uma mil maravilha. A mesma coisa aqui nessa historinha, né? Se a gente analisar, essa história tudo acontece por causa do denário. A hora que acontece ali o pagamento, todo mundo mostra a cara quem é quem, né? E lembrando que o denário, a revolta é porque nós estamos falando de um bem material. Jesus nos convida a entender que essa moeda, ela é espiritual, não está falando de matéria. Então, a gente sabe que esse denário ali, atrás dele, ele traz toda a inveja, toda a nossa fraqueza. Joana ainda descreve, olha, a inveja é uma fraqueza moral, onde o indivíduo, ao invés de se autovalorizar, ele lamenta o triunfo alheio, aguardando o insucesso do adversário. É infância psicológica. Consideram-se injustiçados sempre que os interesses são contrariados. Livro dos Espíritos completa. Para aquele que a inveja, o ciúme ataca, não há calma e nem repouso. O homem cria para si um verdadeiro inferno. Ainda, lembrando no Livro dos Espíritos, ele nos conta que tanto a inveja e o orgulho são as duas chagas da humanidade, é onde estão nossos problemas ainda, é onde a gente tropeça.
promessa. E dizendo: estes últimos fizeram só 1 hora, e tu fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente? Será que o patrão não tinha noção, não tinha experiência, e não contratou a quantidade de empregados que necessitava? Ou ele tinha experiência, contratou um número suficiente, mas não houve esforço dos contratados? Será que todos trabalharam ou trabalham com a mesma disposição? Caibar, no livro Parábolas e Ensino, nos convida a refletir que muito disso se dirige a nós, os espíritas, porque são poucos que edificam na vinha que foi confiada. Daí, se a gente lembrar novamente do capítulo 17, ele fala: reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral e os esforços que faz para domar as suas más inclinações. Reconhecê-lo-eis pela verdadeira caridade que eles vão ensinar e praticar. Também pelos números de aflitos que vão levar consolo. Pelo amor ao próximo e a abnegação, pelo número e pelo seu desinteresse pessoal, e finalmente pelo triunfo dos seus discípulos. E Santo Agostinho vai lá e completa, né? Que o meio mais prático e eficaz para melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal é conhecer a si mesmo. Mais uma vez, nos lembrando que está tudo na nossa mão, só depende de nós. E nunca devemos esquecer que a espiritualidade, ela está sempre nos amparando. No livro Pontos e Pontos, ele descreve também uma história, um caso de um dirigente que ele cuida de um grupo terrestre, e ele vem aqui no grupo e faz uma proposta para o trabalho por bem, um trabalho grande que deve ser feito, que vai atender os aflitos, os doentes, os necessitados. E todos os encarnados presentes, que para quem não lembra, nós também somos convidados a esses retiros, a esses encontros, enquanto dormimos, né? O nosso corpo fica na cama, o nosso espírito sai e vai em busca desses momentos. E todos que estão lá, participam desse encontro, falam: nossa, verdade, precisamos fazer. E a hora que ele fala: então, quem é que vai colocar em prática? Nessa história, todos os trabalhadores se recuam. E na nossa, e no nosso dia a dia, e nós, eu estou colocando em prática esse convite? Ainda não? Em resposta, disse um deles: companheiro, não estou sendo injusto contigo? Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Não estou sendo injusto. Lembra lá no início? Ele ajusta com cada um denário. O primeiro já sabia o que ia receber. Os últimos não. Tinha um acordo. E ele, como tinha um acordo, não competia a nenhum questionamento. Por quê? Foi combinado. Os últimos que entraram depois, ele falou: eu pagarei pelo que foi justo, pelo que for justo. Ele viu o trabalho, por isso que ele pagou o mesmo valor. E seria Deus injusto? Quando a gente fala de justiça, eu gosto muito de analisar a história dos 3 porquinhos, que às vezes a gente acha que a justiça é ser todo mundo igual, todo mundo igualzinho, todo mundo da mesma casa, todo mundo da mesma camiseta. E se a gente parar para analisar a história dos 3 porquinhos, aquela clássica que todo mundo já conhece, os 3 porquinhos saíram todos na mesma função, os 3 iguaizinhos. E o que diferenciou eles? Não foi a casa,
é a qualidade, o que cada um dedicou. Quem dedica mais, constrói mais. Quem dedica menos, constrói menos. Kardec pergunta: sendo a justiça uma lei natural, como se explica que entendam de modos tão diferentes, uns considerando justos o que para outros parece injusto? E ele responde: é porque esse sentimento mistura paixões, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso, apenas material. Lembrando, Deus é justo. Para todos nós, a oportunidade são iguais. Ah, mas as minhas condições você não conhece. Mas você tem a vantagem por estar nesse meio. Cada um de nós tem até aquele ditado, né? A cruz é do tamanho que a gente precisa carregar, né? Então, ele diz: toma o que é teu e vai, quero dar a este último tanto quanto a ti. E quando nós vamos prestar conta, e ele diz: recomeça, vai, errou, não tem problema, vamos lá, faz de novo. Se for preciso, reencarne, aqui, uma nova oportunidade. E ele nos convida, que é sempre tempo de cuidarmos de nós, da nossa vinha. E ele nos ampara, fala: ó, vinde a mim, eu estou aqui. Depois, no prefácio do livro do Evangelho, ele tem um convite que vale a pena ler. Eu vou ler aqui para vocês, só qualquer coisa em dúvida em casa, reler. Por todo momento de aflição, leia, releia, para vocês verem como é importante o que ele diz no prefácio, hein? Os Espíritos do Senhor, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Vossas vozes e um hino sagrado se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros e podereis entrar no reino dos céus. Aqueles que mais cedo despertam, desde logo, habitam uma existência feliz. Já os retardatários sujeitam-se a problemas e dores, perturbações e desabores, como ferrugem em um motor parado. Mas o tempo é nosso. Temos o destino e o livre arbítrio. Daí, fechando ali com o Salmo 90, né, que ele fala: 1000 anos aos olhos de Deus são como o dia de ontem que passou. Ainda no livro dos Espíritos ele continua: os últimos chegados aproveitam os labores dos nossos antecessores, porque coletivos são os trabalhos. Olha só, somos uma família universal, aceitando ou não, coletivos são os trabalhos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos daqueles que revivem hoje ou reviverão amanhã já se encontram no meio para terminarem a obra que já começaram. Então, eles que já começaram, já não estão mais na base, e sim nos caibros do edifício. E eles receberão um salário proporcional à obra. Essa mensagem está no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. E só finalizando a parábola, ele fala lá: ou teu olho é mau, porque eu sou bom. Essa era uma expressão da época. No Antigo Testamento era comum dizer olho por olho, dente por dente. Mas, com a vinda de Jesus, a palavra olho já passa a ter um novo sentido. E como também é o discernimento. Se pararmos para analisar como nós enxergamos o mundo, achamos muitas vezes que a gente sabe mais do que Deus. Quando a gente vê lá alguma injustiça, a gente fala: o vaso ruim não quebra.
nesse momento, a gente não está olhando para Deus de uma má forma, quando a gente acha que o mundo está perdido, que está errado, não é a gente julgando. Emmanuel vem e completa que a Terra, ela não é um barco vogando ao léu, que Cristo está no comando desde a aurora do século, e nós temos o nosso papel de contribuir para o bem, para o progresso. E com isso, nós temos que dominar as nossas imperfeições e colocar, arregaçar a manga para o trabalho no bem. Essa parábola, em algumas traduções, ela termina assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O Evangelho, ele nos convida a olhar o capítulo 18, que é aquela lá do festim divino, que um rei tinha um filho que ia se casar, ele vai lá, convida as pessoas para o casamento e as pessoas não vão participar. E se a gente parar para comparar essas duas frases, algumas pessoas dizem que essa frase foi repetida apenas por erro daqueles que copiavam. Porém, se a gente analisar a comparação ali entre as duas parábolas, a gente vai ver que em uma, eles não aceitam o convite. Nesta contada hoje, aceita o convite. Claro que aceita pensando no denário, né? No pagamento, no bem material. Mas nós já entendemos o convite e sabemos que isso fala do Espírito. Então, o nosso convite, ele lembra também uma historinha de um trabalhador que estava muito frio. Ele chega no local de trabalho e, devido ao frio, ele fica do lado de uma fogueira. Então ele tenta esquentar as mãos, esquenta os dedos, mas o braço está gelado. A hora que esquenta os braços, a mão está gelada e ele fica ali relutando. Quando ele percebe, a hora está passando e ele vê que ele tem o serviço para executar. E ele resolve, então, mesmo com frio, começar o trabalho. Começa com toda a dificuldade, porque ele estava congelado. E quando ele percebe, se passaram algumas horas lá fora, né, ele ainda caía, o frio ainda estava intenso, mas o corpo dele já não sentia mais o frio. E é a mesma coisa o nosso trabalho, o nosso convite. Nós devemos começar. Mas você ainda não é perfeito, você vai levar pão, você tem defeitos. Ok? Vamos começar, como esse trabalhador aí congelado, bora começar. Depois a gente vai soltando esses pedacinhos de gelo. Então, Deus convida todos nós para o cultivo da nossa virtude e precisamos entender que o salário para todos nós vai ser o mesmo. O reino dos céus vai ser o mesmo. Só depende de cada um de nós. E que nunca nos falte resignação, força de vontade para começar esse trabalho e nunca parar o trabalho. E é isso, a mensagem de hoje. Obrigada, Ana. E eu sei por que ela escolheu essa mensagem. Para quem não sabe, ela é presidente da casa e ela está requisitando trabalhadores. Então é uma estratégia. Segundo as intenções. É uma estratégia para um convencimento através da doutrina espírita. Mas tirando a brincadeira, ela trouxe muitas reflexões. Sempre nos lembrando que o nosso bem maior, ela falou muito de tempo, de convite, essa nossa existência aqui, que nós tanto imploramos para estarmos aqui, e tão pouco às vezes nós valorizamos esse tempo, as oportunidades, os convites ao trabalho. Então a Ana traz para a gente estar relembrando essa nossa necessidade de aproveitarmos cada oportunidade, cada convivência, cada situação, para sermos melhores, oferecermos o melhor. Obrigada, Ana. Que Deus Pai a recompense, que amanhã você tenha bastante trabalhadores aqui. Nos desenvolvermos, né?
a transformação do mundo começa em nós. Então vamos fechando os nossos olhos mais uma vez, para a gente agradecer esse momento. No Evangelho aprendemos que por meio da oração, a gente louva a Deus, reconhecendo a sua grandeza, fortalecendo em nós a confiança de que tudo está no seu controle. A gente louva a Deus, a gente pede, então enderecemos os nossos pedidos de força, de paz, de que sejamos bons recipientes para as bênçãos que aqui recebemos e que saibamos sustentá-las e que saibamos partilhá-las. E agradeçamos a vida, agradecemos essas oportunidades benditas de aprendizado e de desenvolvimento. Todos retornemos em paz às nossas casas e levemos esse bem-estar e essa força. Assim seja, graças a Deus.